Certa manhã, após uma noite de sonhos intranquilos e turbulentos, Gregor Samsa despertou em sua cama transformado em uma barata. Que barato! Transformado em um barata. Transformado em um Cipriano barata. Sim, com seus longos cabelos prateados e revoltos, reluzentes, debaixo de um chapéu de palha, com sua roupa em andrajos, em farrapos, ou seja, um farroupilha. Mas para, e esse spoiler eu ainda não quero dar. Gregor Samsa acordou e descobriu que era Cipriano barata. Was ist mit mir geschehen? Es war kein Traum. E queria lutar por um mundo mais honesto, mais justo, menos imoral, um mundo mais decente. Sim, e se transformou em quê? Num revolucionário e, claro, num jornalista. E virou um autêntico herói, genuíno herói brasileiro. E é uma vergonha que a historiografia brasileira e a sociedade brasileira tenha tido que esperar até que Franz Kafka escrevesse o livro A Metamorfose, no momento em que ele faz com que um medíocre, um mero, um cinzento, um cara sem nenhuma luminescência, um funcionário público chamado Gregor Samsa, passe por uma metamorfose e vire Cipriano barata. Eduardo Bueno, genial. Mais genial, inclusive, que o Kafka, porque o Kafka não transformou o Gregor Samsa em Cipriano barata, e apenas numa barata, mas a nossa barata baiana, barata baiana, barata baiana brasileira, esse sim é um verdadeiro herói. Então vem mergulhar comigo na vida do espetacular Cipriano barata. Que barato, o nosso extraordinário Cipriano barata. Cipriano barata. Tu vai me dizer que tu não conhece o Cipriano barata? E pior é que periga talvez não conhecer mesmo, né, cara? Porque se tu pegar a historiografia oficial do Brasil, ele passa ao largo, assim, né? Na Bahia, felizmente, ele é um pouco mais saudado, mas mesmo na Bahia, ele tinha que ser muito mais saudado, porque ele realmente é um herói baiano. Ele nasceu em Salvador em 26 de setembro de 1762, né? Portanto, era um libriano. E o libriano é o cara que não gosta da injustiça, não gosta do desequilíbrio. E ele nasceu numa cidade escandalosamente desequilibrada, né? Inclusive dividida entre cidade alta e cidade baixa, como o brilhante Eduardo Bueno fala em sua peça Pecado Capital, que trata inclusive da construção da cidade de Salvador em 1549, cheia de corrupção. Você que segue o canal Buenas Ideias já foi na peça, viu, né? Ficou espantado. Cidade alta, onde moravam os ricaços; cidade baixa, onde moravam os chinelão, que nem tu, né? E o Cipriano barata, que era rico, que era de posses, porque a família dele tinha um canavial em Camaçari. Ele disse: não, Camaçari tem que ter um polo petroquímico. Não. Polo petroquímico também não, porque tu sabe que é daquela empresa que afunda as minas dela, né? Afunda as minas dela e não paga o que deve, nem os impostos direito, né? Então não era um polo petroquímico em Camaçari, não, era um canavial. E o canavial dependia de quê? Do trabalho escravizado, da mão de obra escravizada preta para fazer o pó branco que vestia. O Cipriano ficou horrorizado com aquilo, tal, babá, e não gostou nem um pouquinho da ideia da escravidão. E aí foi mandado para a Europa
pelos pais, como convém, né, tal, para quem quer educar o filho, mande seu filho para a Europa, né, pelo amor de Deus, não vai educá-lo no Brasil, a não ser que seja por meio do canal Buenas Ideias, não é mesmo? E aí ele foi para onde? Para Coimbra, é claro, né, já recentemente falei aí da tal elite coimbrã, né, a faculdade de Coimbra, a Universidade de Coimbra, eu deveria falar sobre ela algum dia, talvez fale. E ele estudou lá matemática, filosofia, aí sim, e também cirurgião. Ó, os ventos da rebeldia. Os ventos da rebeldia começaram a soprar lá e começaram a soprar ali do lado, na França, pertinho, né? Só tinha a Espanha se interpondo entre Portugal e a Europa, tinha a Espanha. E aí ele, ouviu os uivos, né? Blowing in the wind. The answer, my friend, is a blowing in the wind. Da Revolução Francesa, que aliás, que entre nós teve um lado que a Revolução Francesa foi uma bosta, né, assim, sangrenta, violenta, terrorismo, mas vamos fazer de conta que a gente acredita na Revolução Francesa, como um monte de gente acreditou na época, ideias iluministas, né, era melhor do que tinha vindo antes, né, igualité, fraternité, liberté, blá, 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 e ele se deixa transportar pelos ventos uivantes, né, que eu não vou parar de gravar aqui só porque esses ventos aí estão soprando, e vira um libertário, e vira quase um carbonário. E volta para o Brasil, né? E passa a fazer parte de uma loja maçônica chamada os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros da Luz, né? Caras lutando por um ideal abolicionista, republicano e contrário a essa ordem iníqua. Né? E aí ele está por trás de uma coisa que tu vergonhosamente também não conhece, que é a conjuração baiana. E que mais vergonhosamente ainda, toda a historiografia brasileira fica saudando aquela falcatrua que é a conjuração mineira. Desculpem mineiros, mas a conjuração mineira, até chamada de inconfidência, que é pior ainda, né? Porque inconfidência é uma delação premiada, né? Conjuração, pelo menos, são pessoas que em torno de um juramento se unem, né? Bem melhor a conjuração. Mas vamos chamar de inconfidência mineira mesmo, porque é uma falcatrua, e vamos chamar de conjuração baiana de 1798, que realmente foi incrível, né? Assim, soprava o uivo. Vou ter que ficar falando isso o tempo inteiro agora, porra, por causa desse uivo aqui. E aí, cara, foi preso, né? Foi preso. Dizem até que foi ele que redigiu o manifesto ao povo baiense, né? Porque se fosse só o povo baiano, iam achar que é Bahia, Vitória, Bavi. Não, baiense pegava todo mundo. Manifesto ao povo baiense. E provavelmente foi ele que redigiu mesmo, porque ele escrevia bem pra cacete. Claro, não era assim o Eduardo Bueno, mas era muito bom. Foi preso, ficou preso inclusive no Forte São Marcelo, né, que é ali na frente, ali na Bahia, lá, tá lá até hoje, tem a cela onde ele ficou 14 meses preso lá. É um tempão, né, 14 meses preso. E onde ficou preso, sabe quem ficou preso também ali? O Bento Gonçalves, cara, porque daqui a pouco tu vai ver que o verdadeiro farroupilha é o baiano. O gaúcho fica assim, porque o gaúcho isso, porque o gaúcho aquilo, porque a Revolução Farroupilha. Farroupilha mesmo era o Cipriano Barata, que nem tu vai ver. Os gaúchos roubaram o nome Farroupilha do Cipriano. Mas para aí que ainda falta um tempinho. Só que nesse próprio forte ficou preso o Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha, né? E escapou dali como? Nadando. E como? De poncho. Porque o gaúcho, já te falei, cara, o gaúcho é o povo superior, cara. Não tem nada igual ao gaúcho. Vai comparar com carioca, com baiano, com paulista, com mineiro. Não, macho mesmo é o gaúcho. Mas o Cipriano Barata, que bobagem. Bobagem verdadeira. O Cipriano Barata saiu da prisão, foi eleito deputado e foi para as Cortes de Lisboa, cara. Para as Cortes de Lisboa, que em 1821, depois da Revolução do Porto de 1820, queria remodelar todo o Império Ultramarino Português e próprio Portugal e queria crau no Brasil. E ele representando a Bahia. E o Brasil foi lá, discutiu, brigou. Tem aqui uma imagem, ó, que é uma trocação de sopapo e bababá. E o maior sopapo quem deu lá foi o Cipriano Barata, que olhou um tal Nicolas Ferreira, um
um verme naquela época, né? Um verme, um inseto, uma coisa repugnante. Porque sabe o que quer dizer barata? Barata vem do latim blata, que quer dizer besouro. E besouro em inglês quer dizer o quê? Beatles! Então, cara, ele era um Beatle. O Cipriano Barata era um Beatle. E pegou e deu na cara do tal Nicolas Ferreira e na cara do tal Rubinho, sabe? Deu na cara de um deputado saiu rolando por uma escadaria. E ele ia ser preso. Se mandou pra onde? Pra Inglaterra, onde fundou os Beatles. Claro, cara. E em Lisboa, quando ele foi lá pra corte, aí que vai começar o episódio. Ele usava um longo cabelo prateado, ele era grisalho, né? Não pintava o cabelo, que nem Eduardo Bueno, não pinta. Um chapéu de palha, meio furado. Burziguim, uma bota de couro de bezerro, com um cordão meio assim. E as roupas de algodão brasileiro, tudo brasileiro. Palha brasileira, bezerro brasileiro, algodão brasileiro. Todo rasgadinho, furadinho, com um ramo de café na lapela. E aí passaram a chamar ele de Farroupilha, porque ele andava aos farrapos, aos andrajos. Ele andava rasgado, que nem o Bob Dylan, e que nem o Neil Young, e que nem Eduardo Bueno, que tem várias roupas rasgadas, que as pessoas que moram na casa dele ficam querendo jogar no lixo. Eu digo, não. É verdade, eu adoro andar rasgado. Pelo menos furadinho, assim. E o Bob Dylan também, o Neil Young também, e o fulano virou o primeiro Farroupilha. E inspirou os heróis farroupilhas do Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha tirou o nome daí, morrendo e aprendendo. E aí, cara, ele não estava no Brasil... gostei dessa posição. Ele não estava no Brasil quando explodiu a independência. Ele só voltou em 1823 e não pôde desembarcar na Bahia, porque a Bahia ainda estava naquela guerra, antes do 2 de julho. Aí ele foi para Pernambuco, porque eles, pulei essa parte antes, em 1817, ele já tinha tomado parte também na Revolução Pernambucana, de 1817, que também é meio falcatrua. Mas tem um episódio, vai lá ver o meu episódio sobre a Revolução Pernambucana, mas pelo menos também era libertária e mais digna que a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana. Mas também não deu em nada, tem um lado falcatrua, quente mesmo é a Conjuração Baiana, que eu ainda não fiz nenhum episódio sobre. Algum dia farei. E aí, cara, ele não pôde desembarcar. Aí ele virou deputado constituinte, foi eleito de novo, mas se recusou a participar da Constituinte de 1823, sabe por quê? Porque no dia 7 de novembro de 1823, ele escreveu o seguinte: essa Assembleia Constituinte está cercada por mais de 7.000 baionetas, tropas formadas de grande número por nossos inimigos portugueses, onde não se pode discutir uma Constituição liberal, nem sustentar os sagrados direitos dos constituintes entre os estrondos da artilharia e com as espadas na garganta. E tu sabe o que é o mais louco? Que ele escreveu isso no dia 7, premonitoriamente, porque no dia 12, o Dom Pedro, com seu lado mais escroto, Dom Pedro não era só um escroto, mas tinha um lado bem escrotinho, autoritário, mandou de fato invadir a Assembleia Constituinte, destituiu a Constituinte, e em vez de outorgar, em vez de promulgar a Constituição, a outorgou em 1824. Vai fazer 200 anos agora, no dia 15 de março eu vou fazer um episódio, porque eu vou ficar martelando isso até março, para ver se tu aprende. E depois eu vou fazer uma série no History Channel, B de Brasil, que já teve a primeira temporada sobre a independência, e vai ter agora, começamos a gravar em maio, uma série sobre a Constituição de 1824 e seus desdobramentos. Dentre eles, principalmente, a questão da liberdade de imprensa, porque o Cipriano Barata era jornalista, basicamente. Criou um jornal chamado Sentinela da Liberdade. Só que eu enchi o saco
E eu não vou contar o fim dessa história, eu não vou contar a atuação dele como jornalista, eu não vou contar o que aconteceu com ele depois da destituição da Assembleia Constituinte, a não ser que tu implore de joelhos, que tu compartilhe esse vídeo, que tu dê like 15 vezes, deve ter algum robô que roube like, não é? Que assine o canal, que acione o sininho, como a pessoa pode chegar abaixo, né? Eu não vou contar, a não ser que tu faça tudo isso, porque eu, a partir de março, fevereiro até março, vou contar só a história da Constituição de 1824, porque o Dom Pedro destituiu a Constituinte no dia em que eles estavam discutindo a questão da liberdade de imprensa. É isso aí, meu. E o Cipriano previu tudo isso e foi preso no dia 17 de novembro de 1823 e ficou, sei lá, cara, não sei se não ficou 14 anos preso, não sei, tem que ver, mas ficou preso um tempão. Tem que ver depois, porque agora não vou mais contar. Mas é o seguinte, né, que homem sensacional, e que episódio sensacional, né, e que livro sensacional, A Metamorfose, do Kafka, que conta a transformação do Gregor Samsa em Cipriano Barata, e ele aí move um processo para derrubar o senhor do castelo, porque ele era um artista da fome. É isso aí. Falou. Tchau. Was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt.